Adorei essa música. Pessoal, sejam bem-vindos ao último dia do Congresso Brasileiro de Assembleias. Este evento é realizado pela Tem Meetings, com apoio do IBRE, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, e da Countify, plataforma líder de consolidação contábil e planejamento orçamentário. Acho que super vale vocês darem uma conferida no trabalho deles, é muito bom mesmo. Antes de apresentar o evento de hoje, eu queria falar um pouco do que eu não queria que esse congresso fosse. Eu não queria que ele fosse um evento chato, monótono, encaixotado e para tratar dos temas que já são consenso do mercado. Eu queria que ele tivesse a cara da Tem, inovador, direto ao ponto, transparente e às vezes até um pouco polêmico. A gente tentou convocar aqui a melhor equipe possível. Então, no primeiro dia, a gente teve um dos pilares do mercado de capitais, que foi a B3. Durante os 3 dias de evento, a gente contou com os escritórios que são maior referência na área setária e de mercado de capitais. E agora, no último dia, a gente também conta com a presença do regulador, da CVM. Eu falei um pouco do que eu não queria, mas agora eu falo um pouco do que eu queria. Eu queria que esse evento representasse os bastidores de uma assembleia e que, pelo menos, todo mundo que acessou esse evento saísse com algum conhecimento novo, algo que não sabia, algum insight. Antes de começar aqui a apresentação dos palestrantes, queria agradecer aos mais de 450 conectados nos 3 dias de evento e também agradecer ao time de marketing da Tem, capitaneado pelo Ian e com apoio da Bruninha. Sem eles não seria possível esse evento. Falando um pouco do evento em si, o dia de hoje será dividido em 2 etapas. A primeira etapa é 1 hora de apresentação, onde cada palestrante terá 20 minutos para falar, discorrer um pouco sobre o tema. E depois, na segunda etapa, terá uma dinâmica de Q&A, perguntas e respostas. Durante todo o evento, você vai poder enviar sua pergunta no ícone de Q&A, aqui embaixo da tela. Eu acho que, como é o terceiro dia, vocês já estão craques nessa dinâmica. Mas só para recapitular, as perguntas enviadas serão filtradas pela nossa equipe e durante a dinâmica de Q&A abriremos seu áudio para poder falar ao vivo a sua pergunta. Caso você queira que essa pergunta seja lida, escreva ao final da pergunta a palavra lida. Falando um pouco dos palestrantes. Hoje a gente conta com a presença do Guilherme Bolzan, sócio do escritório Matos Filho, especialista societário e temas de governança corporativa, disputas societárias, regulatório das companhias listadas. Também contamos com a Alessandra Zec, sócia do escritório Stock Forbes, assessorando companhias abertas em questões societárias, de governança corporativa, reorganizações societárias e M&A, além de estruturação de ofertas públicas. Por último, contamos com o João Acioli, que é diretor no colegiado da CVM, mestre de economia pela IBMEC e bacharel em direito pela PUC. Antes de começar esse tema, eu queria falar uma frase que é icônica. Então, o tema de hoje é padrões e normas na visão do regulador. E para iniciar esse tema, eu queria citar a frase do ex-ministro da Fazenda, o Pedro Malan, que disse: no Brasil, até o passado é incerto. Então, com esse questionamento, eu passo a palavra para o primeiro palestrante, que é a Alê. Por favor, Alê, pode começar. Obrigado. Obrigada, Rafa. Boa noite. Boa tarde, boa noite já, né? Obrigada, super bacana estar aqui. É um prazer estar aqui hoje principalmente com o Guilherme e João. Quero que a minha fala aqui, que o nosso discurso aqui vá no sentido do que você queria para o evento, Rafa, que a gente não fique engessado, não vou ficar repetindo lei, não vou ficar falando muito juridiquês. É isso, é isso. Mas vamos lá. Na verdade, não tenho como fugir muito da regra do juridiquês, mas vou tentar ser bem prática aqui, até porque, introduzindo um pouco o assunto aqui no contexto desse dia, né? Acho que foi dividido aí para vocês um pouco de assuntos que a gente falaria, né, nos 3 dias, primeiro, segundo, terceiro dia. Mas a gente viu que teve bastante pergunta, né? Vocês estão aí, vocês podiam mandar perguntas quando fizeram as inscrições. E ao longo dos 3 dias também tiveram vários questionamentos e algumas discussões. Então, a gente dividiu o dia de hoje para falar um pouquinho da parte de destinação de resultado, né, que é um tema super importante, né, matéria de aprovação na Assembleia.
na Assembleia Geral Ordinária, mas a gente também pincelou alguns dos itens que vocês questionaram, tanto em inscrição quanto nos últimos dias, para a gente discutir, e naturalmente para a gente ouvir o João também, mais no finalzinho sobre esses assuntos e tudo mais. Então, começando aqui, eu não estou visualizando, Rafa. Ah, tá. Um dos pontos que acho que a gente viu bastante, né, e até que tem sido dor na vida das companhias nos últimos anos, é a questão de instalação e eleição de conselho fiscal. Porque isso mudou, assim, mudou a lei, né, no quesito requisitos para instalação do conselho fiscal ou mesmo para eleição dos membros, já tem um tempinho que não, né? Ela mudou, acho que até aqui nesse item, acho que nesse artigo, talvez 2001, mas nada, não é uma mudança recente de legislação, mas por conta, né, do boletim de volta à distância, quando mudou a regulamentação de CVM, teve um acesso maior, dos investidores, na verdade, respondendo a uma pergunta que vai lá no boletim, que é super controversa, tem muita discussão sobre ela, teve muita discussão quando se implementou a regulamentação, quando veio o boletim de volta à distância, que é, né, deseja instalar o Conselho Fiscal. E, naturalmente, isso acabou que, antigamente, só minoritários muito mais ativos mesmo, quando tinha um grupo de minoritários mais ativos, a companhia tinha uma composição de capital específica, é que se impediam, né, a instalação de conselho fiscal. Os minoritários iam com esse pedido, normalmente já estavam mais organizados para pedir instalação e sugestão de eleição, com membros para indicar e tudo mais. Isso sempre pôde acontecer durante a Assembleia. Então, até antes de boletim de voto à distância e antes de assembleias online, sempre tinha uma adrenalinazinha de saber se alguém ia chegar e ia pedir instalação do Conselho Fiscal, se alguém ia chegar, pedir instalação e pedir eleição em separado, né? Hoje, particularmente, depois eu quero até ouvir vocês o que vocês acham aqui, ficou até um pouco mais fácil, né? Porque vamos lá, sem defender 100% ou não a questão do boletim de volta à distância, mas quando se pede a instalação no boletim de volta à distância como resposta lá para a pergunta, né, do desejo de instalar, já vem a informação para a companhia que, né, já foi pedido e você já se organiza para aquela instalação do órgão. E como com o boom de assembleias online, a assembleia online você também consegue se organizar muito melhor, porque você sabe quem é que vai estar presente com quase 2 dias de antecedência. Então, nesse contexto, hoje em dia é menos surpreendente essa questão do Conselho Fiscal. A gente já passou mais nervoso no passado por conta desse assunto. Por outro lado, ele é sempre motivo de discussão, ele é sempre motivo de várias opiniões um pouquinho diversas em alguns sentidos. Aqui, nesse slide, eu não vou ficar presa no slide, tá? Eu vou falando, se alguém tiver algum questionamento específico, anota aí, né? As questões acho que são mais ao final e a gente pode esclarecer. Mas, basicamente, com relação à eleição de Conselho Fiscal, no ano passado, e foi um bom número de perguntas para a gente discutir aqui, é que por essa dinâmica, né, que o pedido de instalação do Conselho Fiscal, ele pode ser feito em qualquer assembleia, não necessariamente na ordinária, mas normalmente assim, já é muito comum, né? Instala na ordinária, o mandato acaba na ordinária, então todo ano na AGO acaba se tendo a discussão de Conselho Fiscal. Como o quórum, né, de pedido de instalação do Conselho Fiscal às vezes ele é baixo, então, assim, normalmente se consegue, com muita facilidade, especialmente por conta da história da resposta no boletim de volta à distância, o pedido de instalação, e aí, de cara, já tem uma questãozinha que é um pouco controversa, essa é a tabelinha, Rafa, que é um pouco controversa, assim, porque a regra da lei né, uma vez pedida a instalação do Conselho Fiscal, a sua instalação é obrigatória. Então, assim, dentro do percentual mínimo, os acionistas que pediram, pediu a instalação do Conselho Fiscal, teve o percentual mínimo necessário para tanto, pediu a instalação do órgão obrigatório. A gente já viu no passado recente algumas companhias que não instalaram o Conselho Fiscal, mesmo ele tendo sido pedido, por alegação de que ninguém indicou candidato
Então, não vamos instalar, porque pediram a instalação do Conselho Fiscal, mas ninguém indicou candidato. Essa é uma questão que gera bastante discussão, gerou no passado, aparentemente não se faz isso com muita mais frequência como se fez, mas porque existe essa interpretação, né, e inclusive tem, enfim, eu nem diria que tem um julgado tão expresso da CVM nesse assunto, mas tem essa frase de que uma vez pedida a instalação, essa instalação é obrigatória, ela vem numa discussão do passado. E aí nesse contexto de que uma vez pediu a instalação do Conselho Fiscal, ele sendo obrigatório, quais são as alternativas da companhia, né? Eu não tenho candidato, eu vou lá e vou dizer que não vou instalar. Tudo bem, você fica muito sujeito a alguém chegar com candidatos que você, companhia, a administração, não tem indicado. Como se foi feita a instalação, alguém surge com candidatos e consegue fazer uma eleição de candidatos ali, sem que, eventualmente, a própria administração e a companhia tenham se organizado para indicar. A controladora, eventualmente, tenha se organizado para indicar, né? Não, ou não se indica numa assembleia porque não tenho candidatos, e na sequência vem alguém e pede de novo, fala, então tá bom, eu instalei, eu pedi para instalar, vocês deviam ter instalado. Não instalou porque não tinha candidato? Tá aqui. Vamos lá, chamar outra assembleia, quero que instale e vamos indicar esses candidatos. Então, assim, diria que eu diria que é uma questão, assim, que no final das contas entra nessa nosso bate-papo aqui, porque é da administração pré-assembleia, durante a assembleia, de instala, não instala, tem um membro, não tem, você tem que ter uma certa estratégia, né? A companhia, o controlador, o minoritário, tem que ter uma estratégia ali, considerando única e exclusivamente essa controvérsia que eu acabei de falar para vocês, que é, uma vez solicitado, então hoje em dia a gente tem uma grande solicitação super comum, ou não é obrigatória a instalação, e, portanto, deveria a companhia ou a administração, o controlador, estar preparado com membros ali, já que se ficou sabendo antecipadamente que ia ser instalado, para serem eleitos ali na Assembleia os membros do Conselho Fiscal. A parte disso, a gente tem também a discussão, né, junto com isso, a gente tem a discussão de eleição em separado pelos acionistas minoritários. Um ponto que a gente destacou aqui também de alguma controvérsia, né, nas assembleias, e ressaltou-se isso, ficou bem evidente isso no último ano, no ano passado, em assembleia, vamos lá, uma vez que se solicitou, né, a instalação, respostas lá de investidores no boletim de voto à distância, obrigatoriamente, então, ele vai ser instalado, aí alguém entra com um percentual muito pequeno de ações na Assembleia e pede o voto em separado para o Conselho Fiscal. Né? Isso virou comum. De novo, isso é novo, gente, é por causa do boletim de voto, é regulamentação nova de CVM? Não, você sempre teve a possibilidade de pedido de instalação de Conselho Fiscal na hora ou de forma antecipada na Assembleia e a eleição em separado dos membros. O ponto é que tem um julgado, né, de CVM com uma interpretação que né, isso daí foi super acatado e todo mundo respeita, de que a lei ela fala que os ordinaristas, para pedir eleição em separado, deveriam ter 10%, pelo menos numa primeira leitura da lei crua, é isso que se infere. Mas tem uma interpretação da CVM que, na verdade, esse inciso ali do 161 da lei é no sentido de que se a companhia tiver float com pelo menos 10%, né, ou mais de 10%, na verdade, esse é o limite para pedir eleição em separada do Conselho Fiscal. Então, nesse raciocínio, nesse racional, a companhia que tem a float de mais de 10%, então assim, companhia de novo mercado, que tem mínimo de 15 ou 20, e tantas outras do mercado, e que tem um controlador, em princípio, a pessoa vai lá e com qualquer número de ações ela pode pedir o voto em separado, porque não é uma obrigatoriedade, nessa interpretação da CVM, não é uma obrigatoriedade do investidor de ter 10% de participação ou do grupo de investidores, mas uma vez que a companhia tem esse float, pelo menos pode-se ter a eleição em separado para um membro, né, um efetivo e suplente do Conselho Fiscal.
E aí, antigamente, de novo, lá vou eu, parece que eu sou defensora da Assembleia Online, mas eu realmente sou, no final das contas, por uma questão de organização, quando você está pelo lado da companhia. Antigamente, essa regra já existia antes, né? E aí o investidor chegava lá, ele poderia na hora também solicitar e você nem estava muito prevendo isso. Hoje em dia, tem acontecido e aconteceu com frequência no ano passado. Investidores com 10, 20, 100 ações entrarem na Assembleia e pedir a eleição separada do Conselho Fiscal que já tinha sido solicitado para ser instalado. Por isso que mas Alessandra, você não sabe que o cara vai entrar na Assembleia e pedir. Não. Mas, na verdade, você consegue. É aquilo que eu comentei no início com vocês. Você tem sempre uma estratégia para sua Assembleia. Então, você vai olhar a base, você vai olhar quem é que está entrando na sua Assembleia, você vai saber e você vai pensar em eventuais estratégias de como é que você vai se organizar para aquela Assembleia, incluindo sabendo que você pode ter um pedido de eleição em separado. Você já vai se organizar para eventualmente ter uma eleição em separado, né? E, de novo, né, esse também é um ponto de interpretação. No final das contas, essa questão dos 10% serem interpretação não, né? Base de julgado CVM. Então, num primeiro momento, a gente já teve essa discussão de que você pegar a letra crua da lei, você não tinha essa interpretação de cara, né? E ela veio no julgado de CVM. Outra coisa que eu mencionei aqui, a gente sempre teve a eleição em separado, como é uma garantia de minoritário, então a eleição em separado para membro do Conselho Fiscal sempre se considerou para aquelas companhias com controle definido. Então, se tinha controlador definido, a gente estava sujeito ali a ter eleição em separado para membro do Conselho Fiscal e até, né, Conselho de Administração. Uma vez que a companhia corporation, né, total dispersa, não tinha controlador definido, a gente já assumia de cara e era muito, né, garantido, no final das contas, por conta até também de interpretação e de julgado de CVM, que não teria eleição em separado. Então, não cabia eleição em separado para membros de Conselho Fiscal e Administração quando a companhia tinha capital disperso. Recentemente, teve uma discussão, um julgado na CVM que tratou não necessariamente assim, 100%, né, do assunto, mas que tratou dessa questão no sentido de que daria para analisar, não necessariamente porque você não tem controlador definido, e agora a gente tem a questão dos acionistas de referência, né, que está todo mundo ouvindo muito esse termo hoje em dia, por conta de Americanas. Às vezes você tem uma composição do capital social que não necessariamente com um controlador definido, mas que poderia ser discutida a aplicabilidade de voto em separado, sim. Eu não vi ainda, não sei se os demais aqui já viram alguma coisa nesse sentido na prática, não vi ainda uma discussão, não peguei uma assembleia em que alguém chegasse ou que a gente estivesse representando investidor e chegasse falando, não, você não tem controlador definido, mas a estrutura de capital tem aí um acionista que é dominante, né, que determina normalmente o direcionamento aqui das votações na Assembleia, que então por isso valeria sim o voto em separado. Eu ainda não participei de uma Assembleia com essa discussão, mas é bem possível que a gente enfrente nessa próxima temporada aí. Acho que basicamente o que eu queria, né, resumir, porque acho que o meu tempo falei bastante aqui, era isso. Pode passar, Rafa, porque esse eu nem tinha separado muito, é mais uma discussãozinha sobre a eleição em separado, mas aí entrando entre PN e ON, eu acho que é um julgado recente que nem tem muita discussão. E a última coisa que eu queria só mencionar, porque eu sei que nos dias anteriores não foram mencionados, é a questão dos anexos que vão para a Assembleia, para a proposta da administração para a Assembleia Geral Ordinária desse ano, eles já vão, aqueles anexos que são base, formulário de referência, eles já vão na base da nova regulamentação, já considerando a Resolução 59. Então, a gente tem aí um exercício já para as assembleias de antigos, né, 10, 12, 13, hoje 2, 7 e 8, se eu não me engano. Eu vou demorar um pouquinho para decorar, eu ainda tenho um depara na minha mesa para o trabalho. Eu falei certinho, 2, 7, 8. Em que agora o preenchimento já é na regra nova, ainda que, eventualmente, grande maioria das companhias estejam se preparando para apresentar o formulário de referência
integral, né, inteiro na regra da Resolução 59 lá em maio, ou aquelas que entregam lá na frente, em julho e tudo mais. Então, tem algumas coisinhas novas agora para considerar nesses anexos. Eu não vou passar aqui no detalhe, se alguém depois quiser me pergunta, quiser alguma coisa nesse sentido, mas esse slide aqui era só para lembrar que a proposta agora vai com anexos, já considerando a nova regra. Uma coisa boa é, o Código tem 10, em vez de você ficar falando de 3 exercícios, você vai falar de um só, mas tem umas informaçõezinhas novas que são um pouco menos, não da realidade de toda a companhia, mas que não estavam antes em lugar nenhum, né? Remuneração, por exemplo, atrelada a requisitos relacionados à ESG, alguns comentários, inclusive, com relação a plano de negócios também, voltados para as questões da ESG, então é um pouquinho novo para algumas companhias, para algumas outras não. Acho que lancei aqui 3 pontos para a gente eventualmente discutir por aqui. Perfeito, Alê. Vou passar agora a palavra para o nosso segundo palestrante, meu amigo Guilherme Bolzan, por favor. Obrigado, Rafa. Boa noite a todo mundo. Me ouvem bem? Só checando, né? Pegando um pouco aqui o gancho no último ponto da lei, acho que eu vou falar aqui um pouco sobre destinação de resultado. Destinação de resultado, ao contrário dos itens aqui que ela acabou de falar, ele não é um assunto que mudou, né? Acho que mudou a referência, né? A antiga instrução 481, tão utilizada por a gente, foi substituída pela resolução 81, e o anexo lá, que era o 9B2, né? Acabou virando o anexo A, né? Mas o conteúdo da proposta de destinação continua o mesmo. E o que para estar também seguindo o espírito aqui do Congresso, para não ficar repetindo só o que tem na lei, eu queria falar um pouco da minha experiência, né? Porque esse assunto de destinação de resultado, eu brinco que advogado sempre sou um pouco frio quando a gente vai ficar falando de números, né? Então, tem níveis diferentes de liberdade com que cada advogado gosta de trabalhar com os números. Mas, assim, acho que é muito importante quem for fazer esse tipo de material, né, ajudar a companhia a preparar a proposta de destinação do lucro, que tenha em mente aqui que o processo de destinação do lucro, muitas vezes, ele corre em mais de uma direção, né? Então, você tem a destinação na ordem que está prevista na lei, conforme aí os regulamentos da CVM, que as resoluções da CVM que trazem não só as regras de mercado, pode voltar um pouquinho, né? Trazem não só as regras de mercado, mas também pode voltar para o slide anterior, gente, por favor? Não só as regras de mercado, mas também as regras contábeis aqui, que são aprovadas, né, os CPCs que são aprovados pela CVM, e trazem algumas regras, por exemplo, a questão da imputação do JCP pelo valor líquido ao dividendo obrigatório está lá no CPC. E também é complementado pelas regras que estão no Estatuto Social e conversam com as demonstrações financeiras antigas da companhia, porque, como a gente vai ver, muitas vezes a destinação em um sentido ou em outro, ele é limitado, às vezes até impedido por, às vezes, algum saldo já existente lá em alguma reserva que você queira alocar. Então, é um processo meio dialético, aqui usando uma palavra meio antiga, em que o lucro vai sendo consumido, às vezes pelo valor bruto, às vezes pelo valor líquido, às vezes já consumado antes da hora da GO, que já foi feita algum tipo de declaração de proventos com base no exercício, mas é um processo que vai e volta. Pode passar, pessoal. Que o próximo slide é só uma regra geral, a ordem geral da destinação. Primeiro a gente tem a reserva legal, os dividendos prioritários, quando você tem uma companhia com ações preferenciais com esse tipo de direito. Reserva de incentivos fiscais, reserva para contingências, as reversões dessas reservas,
eventuais ajustes, né? A gente colocou aqui, porque tem coisas que na época quando a lei foi criada não existiam e passaram a existir, porque a contabilidade foi se tornando cada vez mais complexa e que são soluções meio ad hoc que são adotadas aqui para as companhias quando estão destinando o lucro do seu exercício. O dividendo obrigatório, junto com a reserva de lucros a realizar, proventos adicionais que podem ser propostos na Assembleia, né, um dividendo complementar, um JCP complementar, as reservas estatutárias e, por fim, né, última barreira aqui, caso a companhia queira se autofinanciar, que é a retenção de lucros com base no orçamento de capital. Lembrando aqui, né, como está em vermelho, que todo lucro que não é destinado tem que ser necessariamente distribuído aos acionistas. Então, tudo que não entre em nenhuma dessas caixinhas aqui, em nenhuma dessas linhas, no limite precisaria ser distribuído para os acionistas. Pode passar para o próximo, pessoal. E aqui falar um pouquinho das destinações obrigatórias. Não tem coisas que a gente precisa fazer independentemente, né, sempre que a gente tiver lucro, né? Então, por exemplo, o dividendo, né? O dividendo prioritário, fixo o mínimo, a gente sempre precisa pagar, ele tem prioridade, inclusive, sobre o dividendo obrigatório, e, como o próprio nome diz, dividendo obrigatório. A reserva legal, ela em princípio é uma destinação obrigatória, mas a gente vai ver lá um pouco mais para frente que dá a depender, e aí entra um pouco aquele processo dialético que eu mencionei, a depender do saldo da reserva legal junto com outras reservas, a destinação do lucro para ela pode se tornar facultativa. E a reserva estatutária, que aí varia um pouco de como está a redação dos parâmetros de destinação de lucro para essas reservas lá no Estatuto Social. Pode passar. E aqui as destinações facultativas, né? Reserva de incentivos fiscais, coloquei aqui entre brackets, porque a reserva de incentivos fiscais ela foi criada, né, por uma finalidade, no contexto daqueles benefícios fiscais que geravam lucro, mas que pelos regulamentos do benefício impediam que esse lucro fosse distribuído para os acionistas, né? A ideia do benefício sempre sendo um reinvestimento na companhia. Então a companhia ficava um pouco sem saber o que fazer, porque ela tinha o lucro, mas não podia distribuir para os acionistas, e criou-se aí a reserva de incentivos fiscais, não é algo nativo, né, originário da lei das SAs, mas foi criado um pouco com essa finalidade. Nem todo benefício fiscal ele tem essa restrição, então a lei não restringe a alocação só do lucro dos benefícios que tem essa restrição para distribuição para os acionistas, mas na prática, quando tem essa restrição no regulamento do benefício, a destinação para a reserva acaba sendo quase que obrigatória. É um jeito fácil de você retirar isso do resultado da companhia, inclusive da base do dividendo obrigatório, sem descumprir aí o regulamento do benefício. Reserva para contingência, que é algo que, assim, na minha visão, vem caindo um pouco em desuso ao longo dos anos, por conta enfim, um pouco dessa complexificação das regras contábeis que vem acontecendo. Reserva de lucros a realizar, que é talvez uma das reservas mais mal entendidas aqui, coitada da lei, porque também mudou desde a configuração originária que tinha lá na lei das SAs, que permitia uma alocação de todos os lucros a realizar, até a configuração atual, em que você só coloca nessa reserva aquela parte do dividendo obrigatório que excede o lucro realizado. Então, é só o dividendo obrigatório que não seja lucro realizado que pode ser colocado na reserva, que gera um outro problema, que é todo aquele lucro não realizado que excede, que não é necessariamente o dividendo obrigatório, você tem que dar algum outro fim para ele. Reserva estatutária aqui, de novo, né, depende um pouco de como estão escritos os parâmetros de alocação da reserva, do lucro para essa reserva. Os proventos adicionais, que nem eu mencionei, né, como a Assembleia sempre pode deliberar distribuição de dividendos, JCP adicionais, aqueles obrigatórios, e a retenção de lucro, né, que é a última barreira para a companhia manter o lucro dentro dela e se autofinanciar.
E cada um dessas destinações tem os seus requisitos específicos aqui. Enfim, não vou entrar no detalhe em cada um deles. Pode passar para o próximo. Só um disclaimer, Gui, esse próximo slide acabou tendo um problema de formatação. Mas se você puder dar um pouco mais de detalhe, que algumas coisas não vão conseguir ser lidas pela tela. Tá. Enfim, aqui a gente tem as destinações facultativas, né? Como eu falei, a reserva de incentivos fiscais, você aloca para ela aquela parcela do lucro que é resultado de doações e subvenções governamentais. Normalmente, esses benefícios fiscais que têm algum tipo de restrição de distribuição desses valores para os acionistas. A reserva para contingência, que exige a identificação de uma contingência futura, provável e com valor que possa ser estimado. Então, são 3 requisitos. Então, você basicamente antecipa o resultado dessa contingência futura provável no valor que você conseguir estimar. A reserva estatutária, né, que tem os requisitos de destinação, então precisa ter a finalidade, o modo de cálculo e o limite daquela reserva, estabelecidos no estatuto. A reserva de lucros a realizar, que eu já falei um pouquinho, né? Ela tem uma aplicação bem mais restrita do que originalmente prevista na lei. E a retenção de lucros, que talvez o que exige um esforço maior aqui da administração, porque vai precisar identificar as fontes de receita e de despesas para um ou alguns investimentos específicos que vão consumir aquele lucro que não vai ser distribuído para os acionistas. Pode passar. Né? Aqui um pouco dos limites, né? Então, o que eu falei, o processo é todo dialético. Então, a reserva legal, via de regra, né? Você aloca 5% do lucro nela, mas você tem 2 limites aqui, né? O saldo dela não pode exceder 20% do capital social e aqui o ponto que às vezes a torna facultativa, né, de destinação facultativa, reserva legal, o saldo da reserva legal mais o saldo das reservas de capital, se for 30% ou mais do capital social, você não precisa, ainda que não atingido, né, o limite de 20% da reserva legal, a destinação do lucro para ela se torna facultativa. E outro limite aqui também, né, que é a reserva legal junto com as reservas estatutárias, elas não podem exceder 100% do capital social. Se houver excesso, né, isso precisa ser ou capitalizado, e aí envolve as duas reservas, né, o saldo da reserva legal ou o saldo da reserva estatutária, ou você distribui como proventos, né, um dividendo adicional ou um dividendo intermediário. Pode passar, professor. E aqui só umas questões para debate, né, que a gente vê na prática, né? Isso aqui parece quase um algoritmo, mas na prática é sempre mais difícil você enfrentar as situações que a gente encontra, porque muitas vezes, como eu falei, né, a lei já tem um certo tempo, a gente consegue mudar a lei, mas uma velocidade talvez não tão rápida. E as regras contábeis, por outro lado, elas vão se adaptando, né? E são mais maleáveis e são mais principiológicas. Então, muitas vezes, as duas não conversam, né? Já tive discussões com auditores sobre a possibilidade de você alocar 100% do lucro não realizado dentro da reserva de lucros a realizar, que é algo que pela lei não permite, mas pelas regras contábeis, em princípio, não haveria nenhum impedimento. Outro ponto muitos dos benefícios fiscais que tinham nos seus regulamentos algum tipo de restrição, né, de distribuição desses valores para os acionistas, tiveram recentemente decisões que permitem, afastando essa restrição e permitindo essa distribuição. Então, muitos clientes perguntavam, mas o que eu faço com esse saldo que agora se tornou distribuível, né? E onde eu coloco isso? Eu posso realocar para uma reserva? Eu preciso recolocá-lo de onde eu retirei originalmente, ou seja, antes para formar a base do dividendo obrigatório, não existe uma resposta clara na lei. Então, é algo que a gente vai, pelos princípios aqui, tentando resolver. E também a ordem das reversões e os ajustes, né? Como eu falei, tem vários fenômenos
contábeis decorrentes dessa complexificação da contabilidade que vem acontecendo nos últimos anos, que não estava previsto quando a lei foi criada. Então, por exemplo, efeitos de ações de tesouraria, né, que não tem muito ordem, né? Se você olhar a lei, não tem muito ordem de você considerar onde você encaixa isso, sendo que é um efeito que não transita pelo resultado, ou seja, não compõe originalmente o lucro líquido. Mas era um pouco isso, gente. Acho que o recado que fica o processo de destinação do lucro é um processo dialético, é um processo multifacetado, porque são vários cálculos feitos ao mesmo tempo, destinações que são feitas que influenciam a possibilidade de outras. Então, só para prestar atenção, a boa notícia, como eu dei no começo, é que esse ponto não foi alterado aí pelas novas regras da CVM, continua sendo o bom e velho antigo anexo 9, lá agora anexo A. Perfeito, Guilherme. Obrigado aí pela explicação. Só antes de passar a palavra para o João Ancioli, fazer um breve lembrete. A gente recebeu muitas perguntas aqui no Q&A, a gente não vai conseguir responder todas. Então, se você quiser que sua pergunta seja respondida, envie quanto antes, tá bom? Dito isso, passo a palavra para o João Ancioli. Por favor, João, pode prosseguir. Alô, pessoal, boa tarde. Rafael, obrigado pelo convite. Parabenizo a TEM por esse evento super interessante. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco dos outros dias. Ontem quase tudo, primeiro dia uma parte. E agora tendo esse privilégio de estar aqui assistindo em primeira mão os meus colegas Ali e Guilherme. E estou aqui nesse spotlight aqui de ser visão do regulador, né? Eu sou um regulador e ainda prefiro até penso mais como desregulador. Então, acho que eu até aproveito para já fazer o meu disclaimer, que as minhas visões aqui, quando assim, minhas opiniões são exclusivamente minhas, não necessariamente representam a opinião da CVM institucionalmente. Em alguns pontos eu posso tentar expor qual é a visão da CVM, mas sem nenhum tipo de autoridade especial por isso, porque, enfim, para saber o que a CVM pensa, meus colegas aqui sabem tanto ou mais sobre esse tipo de assunto, né? Do que eu estou lá vivendo. Minha missão, eu acho que é identificar os problemas, né? Identificar situações que advêm de normas em geral, né? Principalmente, obviamente, o que vier de norma da CVM que gere dificuldades, o que eu espero é poder ter dessa experiência aqui com vocês, assim como de todas as oportunidades que eu tenho para interagir com o público, né? A gente dar uma efetividade a essa cultura que a CVM sempre teve de ouvir muito, né, o mercado, ouvir os participantes ao elaborar suas normas. É um polo de exemplo até para outros órgãos públicos, né? Assim, quando eu tive minha experiência no Ministério da Economia, fazer uma breve digressão aqui sobre isso. O pessoal lá que lidava com todo tipo de órgão público, e eu tinha uma prática profissional que era muito mais ligada a acompanhar a atuação da CVM. Sempre tive minhas insatisfações como profissional, mas principalmente assim como convicções
de mundo de liberais, né? E eu mal sabia quão mal acostumado eu estava, porque nas conversas com o pessoal que estava querendo fazer mudanças de cultura no processo de elaboração de norma, eu vi como que algo que foi muito trazido como uma conquista para ser imposta a lei para todos os órgãos públicos já era o padrão de atuação da CVM. Então, a CVM sempre foi assim uma grande ágora, né, de discussão, então de humildade. E eu acho que o presidente João Pedro Nascimento levou isso ao grau máximo que já teve, né, porque promovendo muito diálogo mesmo, né. Então, eu sempre que eu participo dessas interações, eu tento exatamente identificar problemas, assim, o que está dando errado, o que podia estar ocorrendo melhor, que tipo de gargalo tem, né? Então, assim, uma missão de tentar melhorar o ambiente de negócios em todas as suas facetas. Então, aqui a gente está falando de assembleia, distribuição de resultado, né? Enfim, vamos ver que tipo de desafio tem, que pode estar ao alcance de nós, da CVM, para eu levar isso, conversar, tentar solucionar onde tiver ao nosso alcance. Né? É claro que o Brasil, como o Rafael falou no começo, a gente tem essa incerteza até do passado, né? Agora, por exemplo, a gente está falando aqui de distribuição de resultado, muitas empresas e muitas companhias estão tendo um leão dirigindo um DeLorean aí, está vindo lá do passado, com o negócio uma surpresa, vamos dizer assim, uma incerteza do passado bem forte e vai impactar resultados, mas enfim. Então, nem tudo vai estar ao nosso alcance, mas o que tiver ao nosso alcance imediato, são regulamentação. A Alê falou de uns pontos que são diretamente relacionados a posições da CVM, regulamentações da CVM. Então, assim, eu quero poder ter esse tipo de dever de casa, né, de tentar identificar. E aí eu vou pegar alguns pontos que foram tratados pela Lei e pelo Guilherme, para a gente começar esse bate-papo. Acho que quanto antes a gente tiver essa troca, para mim vai ser agradável e produtivo. Então, peço também que a Lê, Guilherme, todo mundo esteja 100% à vontade de, durante a minha fala, já me perguntar, interromper. Mas vamos ver aqui, por exemplo, dos pontos que a Lê falou. Bom, tem essa questão da pergunta do boletim de voto à distância, né, de instalar o Conselho Fiscal ou não. E isso é um ponto, por exemplo, que é interessante identificar o quanto que isso traz problemas para as companhias, né? Então, assim, existe uma situação, né, essa situação que todo mundo conhece, de ter sido pedido, né? Se foi pedido aí e na hora não tem candidato, essa leitura da lei que interpreta que o free float, basta ter o 10% de free float, que os minoritários como uma classe teriam, né? Porque o artigo da lei diz assim, os minoritários terão o direito de eleger se representarem 10%, né? E aí a lei foi muito delicada de falar que na primeira leitura não aparece. Para mim, devo estar na milésima leitura e até hoje não apareceu ainda. Assim, tem que ler realmente a criação que foi feita em cima disso, que eu acho que saiu do campo da interpretação jurídica, né? Entrou no campo da insatisfação com a lei e falou assim, não gosto da lei, vou ler, né? Vou torturar as palavras ali até elas confessarem o que eu quero. E aí a gente tem essa regra, que é uma regra, vamos dizer, possível. Ela traz algumas vantagens, né? Práticas, pelo menos. É fácil você verificar
Mas, assim, será que isso é no interesse da coletividade dos investidores? Ter essa loteria de alguém entrar lá com uma ação e consegui entrar aqui? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre nesse exercício de ficar provocando os reguladores, em sentido amplo, para resolver problemas que surgem, né? Então, assim, por que tem isso também? Você tem um problema que não é só dessa distorção das palavras da lei, né? Ela tem também um outro fator que decorre de um outro fator que está ali na lei, que é a previsão de que a remuneração do conselheiro fiscal tem que ser 10% da média, né? Na prática, é 10% do que recebe o conselheiro de administração, não é isso? Então, assim, é um cargo que uma relevância que pode ser muito menor, assim, não pode não ser necessário na prática, e você tem um mínimo de 10%. Então, assim, é claro que aquilo é atrativo, né? Se você vai, compra uma raspadinha, pode estar premiado, você compra uma ação e pode ser eleito conselheiro fiscal. Então, assim, mudar a lei já não é tão fácil, né? Mas, assim, mudar o entendimento de que 10% é o que diz 10%, assim, 20% do colegiado mínimo acham isso, né? Tô dando meu testemunho. Mas, assim, então, eu queria ter esse tipo de percepção, assim, de a gente olhar sempre para os problemas né, o dia a dia o mais fácil os advogados, né, o Guilherme, a Alê, vão resolver o problema do jeito que a lei e a regulação não estão. Mas, assim, a gente está vivendo um momento em que o regulador é muito receptivo a resolver o problema, resolver mesmo, né? Não precisa... O advogado consegue contornar e tal, mas vamos tentar sempre estar disposto a consertar o que merece ser consertado. O que mais que a gente falei desse ponto do Conselho Fiscal? Acho que também nesse ponto talvez tenha algo que poderia ser repensado, e aí está na esfera já direto da CVM, né, que essa questão de você dizer que quer ou não, né, que está isso é da regulamentação, né? Então assim, da resolução 81 agora, né? E porque a lei das SA nessa parte, ela fez uma delegação de regulamentação para a CVM muito ampla. Falou assim, vai votar à distância conforme a CVM disser. E aí, assim, fecha os olhos e pinta, né? Tipo assim, cria aí, faz o mundo ideal, e aí essa história de quer ou não botar o conselho, sem que, por exemplo, você tenha que ter candidato. Enfim, acho que talvez o boletim de voto à distância não devesse servir para isso, né? Assim, dizer que quer ou não, assim. Então, isso acontece também. Outros problemas, assim, dificuldades, certamente vocês já esbarraram, dificuldades práticas que acontecem, por exemplo, quando o investidor estrangeiro marca que quer voto múltiplo, e aí não sabe direito como funciona, e aí, mas por que você marcou o voto múltiplo? Você, porque eu li em algum lugar que era boa prática de governança, né? E aí são escolhas que são feitas sem tanta racionalidade, né? Assim, até acho que é um fenômeno complexo esse, né? Essa coisa de boas práticas, porque se bota lá um conjunto enorme de coisas, e aí, se está marcado como boa prática, aquilo, sem analisar o mérito de cada um, a aplicabilidade para cada tipo de companhia, aquilo vai se perpetuando e gera esses problemas, né? A gente escolher sem saber o que está escolhendo pode gerar esse tipo de situação, né? E eu acho que eu vou encerrando para a gente poder ter tempo, né? Porque eu estou vendo pelo relógio aqui que eu já estou overstaying my welcome.
Sobre eu não tenho nada a acrescentar ao que a Lê falou das novas seções do formulário de referência, assim, uma visão, a descrição do ambiente normativo me pareceu 100% precisa. E sobre o que o Guilherme falou também, acho que essa mensagem dele, assim, não tem uma preocupação prática porque não houve mudança. E aí eu termino com esse pedido de novo, sem essa provocação. Falo assim, então digam quais mudanças tem que ter. O mercado devia trazer para a gente que tipo de problema vocês querem ter, assim, qual é a dificuldade que vocês querem ter para implementar ano que vem e no outro. Fala assim, eu adoraria ter que, enfim, para a gente receber esse material, analisar e tentar sempre estar nessa missão de melhorar o ambiente de negócios como um todo. Então, eu encerro por aqui para a gente poder continuar o bate-papo. Obrigado. Perfeito, pessoal. Então, agora vamos para a sessão de perguntas e respostas. Só antes, queria pedir ao operador para passar o vídeo, a vinheta do evento. Depois a gente já vai para o Q&A. Bom, muito bem. Então, agora a gente vai iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. E aí, para começar, eu já vou puxar aqui uma pergunta da Aline, que diz o seguinte: o que acontece caso a companhia não coloque no BVD alguma pauta obrigatória da AGO e perca o prazo da reapresentação? Acho que eu A Aline, posso inclusive... responder. Fala, Rafa. Não, observação rápida. A Aline, inclusive, é a atriz do vídeo que acabou de passar. Mas pode ir, Gui. Então, respondendo aqui nossa superstar, acho que assim, quando a gente fala de prazo, né, de representação do BVD, a regulamentação tem lá um prazo, né, de 20 dias que se aplica à representação quando você vai incluir candidatos indicados por outros acionistas, né? Você também tem aquela hipótese de representação para cumprimento de lei ou de regra estatutária, e aí você não tem um prazo, né? Então, se a companhia perceber, né, que algo no BVD não está de acordo com a regulamentação, em princípio não teria um prazo, né? Minha leitura é que não teria um prazo para essa representação, mas obviamente aí fica sujeito aos questionamentos de ter dado menos tempo para que os acionistas se articulassem, né, para eventualmente fazer algum tipo de solicitação, exercer algum tipo de direito. Acho que a postura da CVM tem sido boa nesse sentido, de não punir simplesmente por punir, né, efetivamente olhar qual foi o prejuízo, né, se você não apresentou o BVD certinho, né, como manda o figurino em um dia, não vai ser necessariamente por causa disso que vai ter algum tipo de punição, pelo menos ela vai ser graduada em relação a isso. Enfim, Ale, João, não sei se vocês têm uma visão diferente, mas essa é a minha impressão. Não, acho que tem alguns fatores adicionais só, né? Tipo, se é recorrente, essa questão do tempo. Aí se for no pé da letra da regulamentação, né? Você pode não apresentar, é até infração grave. Apresentar com informação faltando, você vai ter uma discussão nesse sentido. Se a companhia for né, reincidente em vários outros não cumprimentos, né, Guilherme? Acho que vai um pouco exatamente naquilo que você está falando, assim.
Não é, puxa, não fez, você vai ter um sancionador amanhã. Não, até porque a fiscalização também não é, né? Nem consegue ser assim tão imediata, mas eu já vi situações em que o boletim foi incompleto e nada aconteceu não, gente, assim, porque não é para acontecer mesmo, não é uma fiscalização que acontece com 100% dos documentos que são divulgados, até em BVD tem um pouco, né, Guilherme, por causa de B3 e tal, eles acabam olhando bastante, porque vai no sistema da B3, mas Tem assim, os eleitos, né? é, Pegam mais ou menos algumas companhias para olhar, mandam até um ofício, né? Falando, ó, estamos olhando o seu BVD esse com ano lupa. várias receberam. Vou olhar o seu BVD com lupa. Fique esperto, né? Esse ano fiquem mais atentos, exato. E além de não ter essa fiscalização tão full time e full tudo, né? Assim, ele tem também um bom senso a própria, esse tipo de coisa, quando não tem, assim, né, como a Lê falou assim, não apresentou Herol, isso é uma coisa. Agora, não tinha uma pauta no próprio PVD. Então, assim, a acusação na CVM já tem muito bom senso, né? Eu tenho reparado isso, assim, né? Não tem, você tem um duplo controle, pelo menos, assim, de alguma coisa saiu da linha. Não vai virar um sancionador e vai ter que o colegiado, sabe? A própria área técnica já tem uma razoabilidade em geral, né? Então, e nessa parte, né, a CEP, ela tem uma flexibilidade assim de entender, de ponderar, né? Ele falou assim, não, para não ter infração grave, mas acho que o que for o problema descrito na pergunta é isso, né? Eu acho que não posso ir muito além disso para também não comprometer, mas concordo com o que disseram. Bom, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. A próxima pergunta que a gente tem aqui é uma pergunta oral até do Daniel Santana. Então, Daniel, a gente vai abrir seu áudio aí para que você possa falar. Oi, pessoal, tudo bom? Não, a minha pergunta era sobre o precedente, que o comentário da eleição em separado, mesmo não tendo um controlador definido, né? Eu estava lendo a decisão aqui e eu vi que eles falaram de uma forma en passant, não entraram muito no mérito ali, mas eu acho que ficou um pouco solto, né? Meio que falaram assim, olha, pode existir um cenário que tenha um comportamento em que talvez seria aplicável a eleição em separado, mesmo não tendo um controlador definido. E aí, a minha preocupação é que acho que ficou um pouco subjetivo demais ali. Talvez poderiam ter falado de uma forma mais objetiva ou até mesmo ter feito referência ao termo influência dominante, determinante, para trazer um pouquinho mais de cor e não ficar tão solto como ficou, na minha visão, pelo menos ficou um pouco solto ali. Falo aqui com você, Daniel. Exato, assim, assim como em várias outras situações, né, não é pouco comum você ver a CVM dizendo, olha, esse ponto aqui vale ser mais aprofundado, né, em outro momento, ou essa discussão especificamente, até às vezes quando tangencia uma discussão principal num processo, numa análise do colegiado, vale ser discutido, vale ser analisado ou pela área técnica, ou mesmo numa nova discussão aqui. Nessa decisão veio isso também, né? A gente tem essa deixa, da CVM, que é um ponto que precisa ser melhor analisado. Mas, de fato, é o que eu falei, assim, eu não peguei nenhuma situação como essa, mas não acho que não vá ser, que não vai existir agora, nessa temporada de assembleias, numa situação parecida. E aí, não está objetivo mesmo, né, Daniel? Vai ser um pouco da interpretação, e aí vou dar um exemplo. Em algumas situações em que você tem um bloco minoritário, não tem acordo de acionistas, e aqui estou falando enquanto, né, pensando junto com vocês, mas não tem acordo de acionistas, mas você tem um bloco de minoritários que sempre votam de forma muito né, parecida, ou meio que juntos, embora você não possa dizer que eles são um conjunto de acionistas vinculados, mas eles estão sempre juntos, eles vão numa mesma direção e eles barram, por exemplo, qualquer eleição majoritária. Então, assim, não pode ter em separado,
Às vezes é um percentual super pequeno, a depender do capital social da companhia, do quão disperso. Então, às vezes, um grupo ou um acionista com 10%, ele sempre vai, né? E aí, como 10% ele é o acionista mais importante, ou 15%, ou esse grupo juntando 15%, numa eleição majoritária, assim, não tem controlador nenhum definido, mas numa eleição majoritária, pelo comportamento desses acionistas sempre estando em conjunto, eles estão sempre ganhando nas deliberações majoritárias da Assembleia. Então, aqui, estou dando um exemplo. Se é ou se vai ser, se não vai ser, se a CVM depois vai decidir dessa forma, não sei. Mas poderia ser um caso em que se analisa, ó, eu não tenho acordo de acionistas, eles não são né, acionistas, não se autodenominam acionistas de referência, mas eles conseguem ganhar sempre. Então, são sempre os administradores deles, são sempre os investidores, né, os membros do conselho fiscal deles, porque em todas as deliberações majoritárias da Assembleia, eles votam juntos, né, no mesmo sentido, e ganham todas. Talvez esse seja um cenário em que a gente possa considerar para uma situação como essa. Mas vai ser muito no caso a caso. A gente vai ter que estar bem preparado nas assembleias aí para lidar com essa situação. Tanto quando você está representando o acionista, quando você está lá na mesa. Outra situação que me ocorre também é aquelas estruturas de poison pill à brasileira, né? Que você tem a poison pill, mas você tem uma exceção para alguém que já tem uma participação superior àquela que é o gatilho da poison pill. Então, você, na prática, às vezes não tem menos de 50%, né? Às vezes, sei lá, 30% ou até menos, mas você tem um impedimento, né? De qualquer outro acionista de montar uma participação relevante. E acaba prevalecendo, né? Até talvez com uma segurança maior de não ter perturbado a sua posição do que um arranjo lá ad hoc, casuístico. Talvez seja outro caso, mas de fato, né, como o próprio Daniel mencionou, essa decisão foi dada numa análise de pedido de interrupção de assembleia, né, que é o típico caso, quase como se fosse uma liminar, né? Você vê, já tem bem claro isso de que ela não vai adentrar profundamente, vai cair de cabeça. Então, me pareceu mais uma ressalva, e acho que a surpresa mais é porque assim, acho que existia mais ou menos uma posição majoritária de que a eleição em separado era quando tinha controlador, e veio essa decisão, eu falei, putz, talvez não. Agora, quando se aplicaria, isso ficou para um outro momento. Eu acho que, complementando só o que foi dito, esse é o tipo de matéria que pode eventualmente motivar uma consulta, né? Assim, a pessoa pode, como fazer a CVM se aprofundar nisso? Então, vou levar a pergunta, num caso concreto, por exemplo, um desses que o Guilherme supôs, né? Então, assim, tem já um acionista fora do poison pill, já está no trigger, né? Já tá apertado o gatilho ali para ela, para as outras não. Então, assim, aí isso em tese não configura o controle na letra fria da lei. Você não pode dizer que está de modo permanente, porque em tese os outros, vamos dizer, 70 e poucos % poderiam se juntar, né? Se juntar não, mas poderiam votar, derrotar, mas daí é aquilo da... então, assim, que até o Daniel, né, que perguntou, falou da influência dominante, a influência determinante, influência dominante. Então, acho que é o tipo de coisa que, eventualmente, numa consulta, para não esperar, falar assim, pô, alguém vai fazer alguma coisa, vai virar um sancionador. Não, você pode trazer o caso e fazer uma consulta à superintendência lá de relações com preços, e aí depois vai ao colegiado, enfim, aí vai se aprofundar, né? E aí a consulta, quanto mais profunda for a consulta, né? Falou assim, olha, eu entendo isso, isso e isso, você confirma que é isso? Já facilita também o trabalho da CVM nisso. Né? Bom,
Muito obrigado aí os esclarecimentos. Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui vem do Marcelo. Ele pergunta o seguinte: o caso citado pela Alessandra das Americanas pode gerar algum tipo de mudança nas leis de destinação de resultados? Se sim, o que pode ser feito para evitar esse tipo de problema? Conheço o Marcelo, acho que é acionista da Americanas, hein, Marcelo? Eu acho, eu vou começar aqui, não sei, Guilherme, se você quer pegar essa, mas assim, acho que o caso americano vai ser super emblemático para o nosso mercado. Acho que pode acontecer mil coisas, né, dele. Se vai ter uma mudança especificamente relacionada à destinação de resultados, eu acho que depende muito. Eu não gosto de ficar falando muito desse caso aqui, na verdade, até para não causar nenhum, até para não ter conflito, né? Eu falo muito pouco, eu até comentei ele, mas no sentido do momento. Mas, bem en passant, na discussão lá não é nem necessariamente se a lei está certa ou está errada, se a forma, inclusive, como a própria CVM tem uma orientação, né, na forma de contabilização da questão do risco sacado e tal, tem pessoas muito, muito renomadas aí no mercado falando, inclusive, né, ratificando a forma de contabilização orientada pela CVM. Então, assim, não sei se hoje, perguntando bem diretamente, eu não sei se teria precisa, né, se vai gerar uma discussão em mudança de lei por conta disso, né, ou muito de regra contábil por conta disso, porque eu acho que o caso lá é um pouquinho de talvez não, eu não quero usar, eu tô com medo das palavras nesse caso, para não tomar muita posição, mas não sei se lá foi uma questão de não clareza da regra contábil ou da lei. Acho que talvez a discussão seja outra, né? Seja de como se utilizou ou como se fez lá a contabilização de algumas coisas, ou como se não fez, né? Como não se fez a contabilização de algumas coisas, mas não sei, assim, não conseguiria hoje chegar e falar assim, nossa, a questão do risco sacado vai mudar, né? Eu acho que não. A forma de contabilização e risco sacado vai mudar. Não diria isso nesse momento. Acho que não. Acho que não é um problema da norma, na verdade, que rolou por lá, mas eu falei muito. Eu na mesma linha da Alessandra, assim, eu concordo que não deveria, né, mudar a lei por causa disso. Agora, temos que ficar atentos, porque assim, o raciocínio que a gente está fazendo aqui de teve um problema na norma, não teve um problema na norma, o problema foi que a norma estava ok, mas ela teve um assassinato em massa, vamos mudar a lei do homicídio. Falou, não, já é proibido. Então, assim, mas, né, contudo, entretanto, todavia, não é esse o raciocínio, às vezes, que motiva a fabricação de leis, né? Então, porque o incentivo dos políticos é outro, dizer que eu fiz a lei, né? Então, assim, quando tem traumas no mercado, historicamente a gente vê essa que eu chamo de legislação ou regulação de ressaca, né? Então, todo mundo lá no dia seguinte tendo que, temos que fazer uma lei por causa disso. Então, Dodd-Frank, aquela outra que teve com a SOX. A própria né? A Sarbanes-Oxley. Então, o próprio New Deal lá, enfim, essas reações que tem a momentos assim. Então, assim, alguma reação, pressão vai ter para se mudar a lei, porque aí o político faz um face saving lá, fala assim, fiz minha parte, botei a lei e tal. Mas não deveria, né? Não precisaria. Como a Lê falou, assim, estava tudo já, né? As recomendações da CVM e tudo mais, estava, né? Então, acho que bom, mais que isso, estaria entrando muito no caso. Bom, vamos lá. Então, para a próxima pergunta, a gente tem aqui a seguinte. Havendo indicação de candidatos pelos minoritários na reapresentação do BVD para incluir o candidato
dos minoritários, o controlador também é obrigado a incluir seus candidatos ou pode indicar na AGO, caso seja instalado o Conselho Fiscal? Não é obrigada a indicar. Então, se não está propondo, né, a administração não está propondo a instalação do Conselho Fiscal como uma matéria da Assembleia, foi pedida a instalação por resposta, né, ao boletim, ou um pouco antes alguém indicou, pediu isso como matéria, instalação, indicação do membro do minoritário, não necessariamente ele precisa incluir no boletim. Ele vai precisar, se do D0 foi uma proposta de matéria na Assembleia. Se foi depois, né, de pós-pedido de instalação pelos minoritários, já no curso depois da convocação e tudo mais, divulgação de documentos, não tem essa obrigatoriedade, ele pode aparecer lá na Assembleia, porque é a mesma coisa, se fosse pedido de instalação lá na hora da Assembleia também, o minoritário poderia indicar o candidato, o controlador poderia indicar o candidato, é que hoje a gente vê essas coisas acontecendo um pouco antes da realização da Assembleia, por conta das regras que não são mais tão novas, né? Mas não necessariamente, não obrigatoriamente neste caso. Entendi, ficou bem claro. Tem uma pergunta aqui bem interessante, do Henrique, inclusive, ele agradece aí a participação de todos. E aí, resumindo aqui a pergunta do Henrique, ele diz o seguinte: trago aqui uma questão que afeta a todos nós que assessoramos as companhias em suas assembleias. Ano após ano, por conta dos prazos limite que as companhias têm para a convocação de suas assembleias, há uma enorme concentração de assembleias no mesmo dia, o último dia útil de abril. Neste ano, estão previstas ao menos 103 assembleias no dia 28 de abril. 103 são as encontradas no cronograma de eventos corporativos já disponibilizado pela B3. Isso faz com que assessores jurídicos, auditores, procuradores e demais provedores de serviços precisem contar com um grande volume de recursos humanos temporários para essa única data. Isso pode afetar a qualidade de serviço recebido pelas companhias. Notamos que, para quase metade das companhias, o incentivo de poderem receber um melhor serviço em outra data não é suficiente para que evitem o último dia de abril. Gostaria de saber sua opinião sobre a viabilidade de uma alteração nos prazos de acordo com alguma característica das companhias. Acho que o prazo aqui, quando a gente fala de fica tudo preso em abril, assim, o prazo é até o quarto mês seguindo o exercício social. Acho que aqui tem um pouco, não diria, não quero exercer aqui o espírito de vira-lata, mas um pouco da nossa cultura, né, de deixar para a última hora. Mas assim, faço assembleia, eu tenho a primeira assembleia que eu vou fazer é no meio de março, então não, assim, nada impede que você faça muito antes e se prepare, né, para ter isso muito antes. Acho que o que acontece eu tenho a impressão de que se a lei, né, fosse alterada, e aí precisaria, na minha visão, uma alteração da própria lei das SA, que é muito mais complexo do que uma modificação da regulamentação da CVM, né, como o João já colocou aqui, que tá bem aberto. A impressão é que se a gente colocasse, pode ser feito até o 6º mês seguido do exercício social, a gente vai só mudar o dia que a gente vai ter mais assembleia, em vez de ser no final de abril, vai ser no final de junho. Talvez diminua um pouco, né? Vai espaçar um pouco menos, não sejam 103, sejam, sei lá, 60, mas acho que o problema vai continuar. Eu tenho minhas dúvidas se dar mais prazo é o problema ou simplesmente, assim, existe um incentivo aqui para continuar fazendo no último, consumindo o maior prazo possível. Super concordo com você, Guilherme. E, assim, a lei você ainda pode, você não precisa ter, é que todo mundo tem normalmente o mesmo exercício, né? Então, que tem companhias, por exemplo, as companhias que, né, tem safra, né, normalmente, né, grupo de companhias que tem questões safra de produção agrícola e tudo mais, acaba sendo o exercício social não é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí, por exemplo, várias assembleias acontecem ao longo do ano, as assembleias gerais ordinárias, porque o exercício não é janeiro, dezembro. Então, a regra te permite, inclusive, ela faz referência ao exercício que não é obrigatoriamente janeiro ou dezembro, mas é comum, né, natural,
que seja janeiro a dezembro, e por isso que acumula mesmo. E aí aumentar, então assim, já é flexível de alguma forma, aumentar prazo também, a questão do exercício, né? Aumentar prazo. Eu tenho certeza que todo mundo vai deixar para o último dia. É Então, o não sei, princípio da assim, lei de Parkinson, né? O trabalho se muito expande difícil. para ocupar todo o prazo disponível para sua realização. Exato. Né? Tem várias, né? Exato. São várias estratégias do porquê fazer no último dia, enfim. Então, não sei, não consigo Eu acho pensar que uma média. eu acho que a palavra-chave para pensar em alguma coisa seria um incentivo, mas que tipo de Incentivo, incentivo, assim, né? uma Então, cobrança maior do investidor, sei lá. não mas a troco de quê? Porque o que acontece você está pagando, é ali quando está horário do rush, você quer Uber, né? Então, é preço dinâmico. Então, começa a faltar recurso humano, fica mais caro. Agora, não fica caro o suficiente para mudar o comportamento, né? Então, se a economia fosse de um tamanho suficiente, ela iria, né, justificar, né? Assim, para aqueles a quem justifica, né? Eles já fazem isso. As companhias que fazem antes é porque tem ganho suficiente, enfim, tem lá não vamos ficar naquele estresse, né? Então, assim, agora só mudar o prazo ia dar o princípio, a lei de Parkinson ia se estender novamente. Agora, pensar em arranjos assim para tentar distribuir esses prazos, né? Falar assim, hoje você fica assim, fica assado. Exercício mental dá para fazer, né? Mas as companhias poderiam fazer, né? Vamos dar 30 companhias, vamos fazer aqui um contrato interno, né? E não precisa olhar sempre para a regulação para resolver os problemas. Vamos tentar resolver por regulação privada, contratos, acordos, né? Se a partir do momento que a economia de justificar, né, a economia de recursos justificar o ganho de bem-estar, e você faz um arranjo prévio, né? Falou assim, esse ano eu fico em fevereiro, esse ano você fica em, né, um escalonamento assim. Agora, não precisa sempre olhar para a regulação, né? Assim como tem da cultura nossa de deixar para o último dia, tem a cultura também de ver um problema e olhar para o Estado, resolve para mim. Então, assim, dá para tentar pensar em outras criações assim para superar isso. Agora eu compartilho a dor do Henrique, porque de fato, todo mundo aqui que faz as assembleias, final de abril, acho que até minha filha pequena já sabe, abril mamãe não aparece. Todo mundo sabe, assim, você não está disponível, né? As pessoas ficam assim, pô, não dá para almoçar, não dá para fazer nada. Aquela época assim que os amigos Não dessa, fazer dessa absolutamente área, nada. né? Bom, bacana, bacana. Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma pergunta só. Eu acho que acaba sendo mais direcionada ao João, mas aí, claro, o Gui e a Ali sentam-se à vontade também para discorrer. É do Jean e da Gabriele. Diz o seguinte, é do Jean primeiro. Existe o debate na CVM com relação à contagem dos votos em rejeitar para fins de resultado no caso das eleições por candidato? Exemplo, podemos ter o caso onde votos em rejeitar superem os votos em aprovar, mas ainda assim o candidato pode ser eleito. Isso foi até uma questão levantada ontem, né, no dia 2. E aí, emendando na da Gabriele, diz o seguinte: quais pontos a CVM está analisando mais de perto para futuras atualizações? Calma aí, qual é a da Gabriele? Porque acho que não... É um Tá. pouco mais genérico. Quais pontos a Sim, mais CVM está genérico. analisando para futuras atualizações? Não, assim, esse debate, respondendo ao Jean, existe agora, né? Porque uma pessoa da CVM está a par desse debate, né? Então, assim, agora é um assunto. Então, trago esses assuntos, né? Eu queria até ouvir qual é a sugestão, por exemplo, porque Que hoje não tem, né, então, uma contagem de votos líquidos. Foi até que a gente comentou ontem que mas é porque exato,
É porque, assim, é a regra de como se contabiliza, né? Então, assim, Isso. para fazer líquido, né? Então, assim, é toda uma discussão. Tem um artigo super interessante que eu recomendo sobre isso, que é do Gustavo Gonzalez. Eu não lembro qual livro que está, mas o diretor que eu tenho a honra cuja cadeira eu tenho a honra de ocupar. Mas é uma matéria para a gente olhar mais de perto aí. Então, esse já é o primeiro ponto da resposta para a Gabriele, né? Porque eu já estou levando daqui para futuras atualizações. Agora, as atualizações, eu não sei se está falando de 81 ou de 59, assim, mas existe, assim, tem a nossa agenda regulatória, então está lá pública, né? E, como eu disse, a gente é muito aberto a sugestões. O que aparecer né, uma abordagem institucional, mostrando que tem um ponto que mereceria revisão, né? Aí eu acho super bem-vindo. Em alguns fóruns, né, e Ale, estão tendo algumas discussões sobre, por exemplo, a questão do aprimoramento do BVD, né? Como é que você transforma ele, mantém ele no mecanismo de coordenação entre os acionistas, mas tornando ele um pouco mais friendly, né? Mais amigável, sabendo também que ele nunca vai conseguir refletir a dinâmica da pessoa estar lá presente na Assembleia, né? E até que ponto você ficar colocando cada vez mais coisa, mais cenário, mais opção dentro do BVD, na verdade, o torna menos utilizável e talvez indo contra esse próprio objetivo principal, que é permitir uma maior participação dos acionistas, né? Que está no DNA um pouco da criação do instrumento. Não sei se vocês Pois já é. estão discutindo alguma coisa lá nesse sentido, mas eu sei que em alguns fóruns, por exemplo, a Brasca, isso já tá sendo discutido. Pois é, eu acho que o quanto que essa discussão não deveria ser repensada, assim, com essa realidade de você poder participar online, né? Porque se você concebe, vou fazer uma assembleia que não vou querer ir lá para o Brasil para votar, aí você, vou fazer o boletim de voto à distância. Agora, se é só acessar uma plataforma de assembleia online, acho que estava para pensar sobre esse novo enfoque, né? Porque a gente carrega essas coisas que surgem num dado estado da arte, daqui a pouco o mundo mudou e aquelas regras ficam lá, né? Então, acho que a gente podia... o quanto que ainda existe o problema que o BVD queria contornar? O quanto que isso é um problema, né? Então, talvez fomentar isso seja... Eu sou favorável, pelo menos. Bom, bacana. E aí, para fechar, dado o nosso tempo também, vou fazer a última perguntinha, que é, uma vez instalado o conselho do Gustavo, uma vez instalado o conselho fiscal na companhia, com a conclusão do mandato do conselho, se ele passa a ser definitivo, ou seja, é necessário uma reeleição, ou se ele pode ser encerrado até que seja requisitado novamente uma próxima assembleia. O mandato do conselho é sempre até a próxima AGO, né? Já é o seguinte, então, em companhias abertas, né? Ele sempre está lá, dormente, né? Até que solicitada a sua instalação. Mas, assim, de modo algum, ele se torna permanente pelo fato de ter sido solicitada a instalação em um exercício social. Não sei se será esse o cenário que a pessoa colocou. O que eu já vi em algumas discussões ele pode ser desinstalado no meio do exercício social.
Acho discutível, né? Acho que depende um pouco do cenário, obviamente, sei lá, se fechar o capital, você não precisa continuar fechou o capital, fez squeeze out, né? Você está só um acionista, não precisa deixar necessariamente o conselho fiscal funcionando até o próximo AGO, né? Mas em outros casos, tenho dificuldade de ver um cenário em que a desinstalação, poderia ser deliberada a desinstalação do conselho fiscal, tendo em vista a função dele, né? Que é concretizar aí um dos direitos fundamentais dos acionistas, que é a fiscalização. Bom, muito obrigado, então. Eu acho que é isso, né? A gente já até atingimos aqui o horário. Então, antes de encerrar, queria agradecer novamente aí aos nossos parceiros, ao Guilherme, ao João, à Alessandra. Agradecer também aos nossos apoiadores, o Ibre e o Accountify. E lembrar a todos que estão aqui presentes ainda que esperem o evento encerrar, vão ser direcionados para a nossa página de feedback. E é até interessante que coloquem lá para a gente o que vocês esperam ouvir no congresso do ano que vem. Que agora vai ser uma prática nossa anual da gente realizar esse congresso. Então, agradecendo novamente a participação de todos e uma boa noite.